Estamos ao vivo no YouTube, já vamos iniciar. O tema da nossa noite é a Grande Meretriz e a Queda da Babilônia. Hoje nós vamos estudar os capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Só um minutinho que já vamos iniciar. Bom, para nós iniciarmos, vamos ler os primeiros 6 versículos de Apocalipse 17. Hoje eu não trouxe os versículos nos slides, mas eu vou compartilhar aqui minha Bíblia. Nós vamos lendo à medida que for necessário aqui na própria Bíblia. Então, compartilhando aqui, os 6 primeiros versículos para a gente iniciar, e depois a gente vai lendo os demais. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher, vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Até aqui. Depois nós vamos ver o que o anjo revela a João, a revelação desse mistério aqui que é dito nesse texto. Mas vamos voltar para os slides. Bom, aqui nós estamos iniciando mais uma visão, essa é a penúltima visão do livro, a 6ª visão, e a última visão, a partir do capítulo 20, já é a visão final, a mais importante do livro, porque nós sempre estamos lembrando que essas visões são recapitulativas, mas elas também são progressivas. Então, a cena da vitória final só virá na última visão, por isso ela é mais importante. Então, para introduzirmos, nós precisamos compreender um pouquinho dessa visão e dos 3 capítulos que essa visão abrange. Primeiramente, essa visão, nós temos João mostrando a derrota da mulher, chamada de a grande prostituta, e Babilônia, a grande. Então, é uma mulher que é chamada de meretriz em algumas versões, de prostituta nessa versão que nós lemos, e também é chamada de Babilônia, a grande. Claro, é um nome simbólico que aponta aí para a cidade imperial. O próximo capítulo é um relato da queda da Babilônia e do seu império, capítulo 18, um capítulo muito importante para o entendimento de todo o livro de Apocalipse. E esses 2 capítulos são seguidos, primeiro pela celebração do casamento da noiva do Cordeiro, isso já no capítulo 19, e em seguida pelas guerras vitoriosas de Cristo contra as forças do diabo, e por último pela besta e pelo falso profeta que são lançados no lago de fogo, enquanto o restante dos inimigos de Cristo é morto com sua espada. O capítulo 19 nós não vamos meditar com profundidade nesse estudo. Então aí, talvez na próxima vez que eu ministrar esse estudo de Apocalipse, eu acrescento mais uma aula para abranger aí o capítulo 19. Nós vamos citar muitas vezes o capítulo 19. Hoje nós vamos citá-lo, como já estamos fazendo, e lá mais ao final eu vou mostrar a questão de como o capítulo 19, ele faz a paródia, né? Na verdade, o capítulo 18 é uma paródia do capítulo 19, então esse contraponto entre o capítulo 18 e capítulo 19, capítulo 17 e capítulo 19, e
Na aula que vem, ou ainda na próxima, eu vou citar o capítulo 19, voltando nessa última questão aqui do lago de fogo e enxofre, quando o falso profeta e a besta é lançado no lago de fogo, e faltou um a ser lançado, que foi o diabo. Na verdade, foi lançado aqui juntamente com estes, mas só faltou o relato, e o relato dele vai vir no capítulo 20. Então, João vai recapitular e vai acrescentar, então, o momento que o dragão também é lançado no lago de fogo e enxofre. Então, nós vamos citar o capítulo 19, mas nós não vamos entrar nele. O capítulo 17 é um capítulo descritivo, descreve a Babilônia, a grande meretriz, e o capítulo 18 é um capítulo que traz a sua queda, o juízo concretizado, efetivado da Babilônia, dessa cidade da grande meretriz. Ok, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos é a descrição da grande meretriz. Nós já lemos esse texto e eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiramente, nós temos, né, nessa sexta visão, uma ênfase no julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, o termo julgamento aparece aqui, a palavra julgamento aparece aqui, para nos mostrar que é o juízo do Senhor contra essa cidade imperial, contra a meretriz, que é uma representação simbólica de todas as cidades que são contra o Senhor. Então, não apenas Roma, claro, logicamente aponta para Roma, nós vamos ver isso claramente no versículo 18, mas também todas as cidades, todos os governos que são contra o Senhor. Então, olha só. Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essas muitas águas aqui nós vamos ver que se refere aos reis da terra, que são logo em seguida mencionados. No versículo 2 é dito: os reis da terra se prostituíram com ela. E lá no versículo 15 há essa menção de que essas muitas águas na qual essa grande meretriz está assentada são os reis, os reinos, os governos. Então, o entendimento é que essa cidade é uma cidade cosmopolita, é uma cidade global, é uma cidade que está no centro de todos os governos do mundo, e o mundo todo se submete a essa cidade. Então, está apontando, logicamente, para Roma. E os reis da terra se prostituem com ela, né? Então, a ênfase de que todos os reinos, todos os procônsuls, todos os governadores se submetem a Roma, se submetem à idolatria imperial, se submetem ao governo anticristão. E João vê uma mulher que está montada na besta escarlate. Olha só, os reis da terra se prostituíram com ela, os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E aí o versículo 3, e o anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta vermelha, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Que besta é essa? Nós já vimos a menção das 2 bestas, e essa besta na qual a mulher está montada, ela representa a mesma coisa que representa as muitas águas na qual ela está sentada. É a besta que emerge do abismo, e é a besta que representa os impérios. É a besta que representa os governos contra o nosso Senhor, como nós vimos quando estudamos o capítulo 13. Então, essa é a besta aqui. Então, essa mulher, ela está montada nos reis, nos governos, nos poderes, e está montada nessa besta que aponta para todo esse poderio imperial, que é a representação de todo o governo anticristão. Então, tudo apontando para a cidade Roma, né? Então, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Então, esse cálice de ouro e também a sua vestimenta aponta para uma certa glória. Essa mulher, ela era gloriosa, ela vestia de púrpura e escarlate, ela tinha
enfeites de ouro e pedras preciosas. Ela tinha na mão um cálice de ouro, mas esse cálice de ouro estava cheio do vinho das prostituições. E por isso que ela vai receber o vinho do furor de Deus, como nós vimos no capítulo 14, no capítulo 15 também, as taças da ira, o capítulo 16, as taças da ira do furor do nosso Senhor. Então, essa mulher, ela tem esse vinho de abominações e de imundícias da sua prostituição, e os reis se prostituem com essa mulher e bebem desse vinho com essa mulher. Olha que interessante. E na fronte da mulher estava escrito: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Que na nossa versão ela já traduz de uma maneira mais clara, né? Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas. Então, meretrizes, prostitutas, é a mesma coisa. E das abominações da terra. E este é um mistério que vai ser revelado a partir do versículo 7. O que significa este nome? Então, não é para a gente ficar tentando adivinhar, porque o texto é bem claro, o texto já traz a revelação. Então, a Babilônia representa a cidade que é o centro imperial, cultural, artístico do mundo, por meio do qual Satanás busca atrair e seduzir os crentes, afastando-os do Senhor. Ela simboliza a concretização da luxúria, do vício, das atrações deste mundo. E a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, além de todas as suas imundícias, ela também está embriagada com o sangue das perseguições. Olha só. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando eu vi, admirei-me com grande espanto. Aqui nós temos uma referência a Jerusalém. Muitas pessoas dizem que aqui é uma referência à queda de Jerusalém, ou essa profecia é uma profecia da queda de Jerusalém. Mas nós datamos o Apocalipse de João em 96 depois de Cristo. Então, Jerusalém já havia caído em 70 depois de Cristo. E há uma referência à queda de Jerusalém, e há uma referência ao texto de Mateus 24, que Jesus condena Jerusalém justamente por causa do sangue dos profetas, porque o estereótipo do julgamento contra a cidade e também da vinda de Jesus é Jerusalém. Nós vamos ver isso mais ao fim, isso vai ficar bastante claro para nós. Mas, mesmo que seja uma referência a Jerusalém aqui, nesse versículo 6, é uma referência pós-queda de Jerusalém. E aqui está falando da queda de outra cidade, da Roma histórica, sim, mas não apenas da Roma histórica, mas a queda e o fim de todo mundo, de todos os sistemas, de todas as cidades que são contrários ou contrárias ao nosso Senhor. Essa é a ideia. E aí, a partir agora do versículo 7, nós temos a explicação do anjo. Eu gostaria de ler também. Vou aqui compartilhar minha Bíblia para a gente ler todo esse texto. Vamos lá. A partir do versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então aqui nós já temos a explicação do mistério, não precisamos ficar tentando adivinhar, né? Isso é legal em Apocalipse, porque o Apocalipse traz as suas próprias explicações. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais é também o 8º rei, mas não faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Até aqui. Depois nós vamos ler o restante. Vamos de pouquinho em pouquinho. Então, a explicação, ela não é tão fácil, eu sei, mas a gente vai tentar entender aqui. Então, sobre a besta. A besta é a besta do mar,
que simboliza o espírito de perseguição que se expressa por meio dos governos e povos deste mundo, especialmente os grandes impérios mundiais. Versículo 8, isso fica evidente. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo. Os que têm o nome, ou os que têm os seus nomes escritos no livro da vida, os que não têm, né? Voltando, os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, se admirarão com a besta. Então, os que não são eleitos, os que não são do Senhor, esses irão adorar a besta, esses vão seguir a besta, vão viver conforme esse século. Por isso que a nós, cristãos, somos chamados a não vivermos conforme esse século. Então, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então, olha, desde a fundação do mundo, o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é eleição. Então, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, se admirarão. O admirar aqui é se render, é adorar. Vendo a besta que era, e não é mais, mas tornará a aparecer. Deixa eu citar uma coisa aqui interessante, que não está aqui nos slides, mas é esse elemento da paródia, que está na descrição da besta. Por duas vezes nós vemos a besta que você viu era, não é mais, e estar para emergir. A besta era e não é mais, mas tornará a aparecer. Nós temos aqui uma referência ao próprio Cristo, uma paródia do próprio Cristo. Vocês lembram, quando eu falei da paródia, é um elemento textual que tem o intuito de gerar ironia. E paródia sempre é algo ruim, né? Sempre é algo piorado. Então Satanás tenta imitar a Deus, mas não consegue. Ele é imperfeito nas suas imitações. Então Cristo era, é e sempre será. Cristo foi apresentado assim no início de Apocalipse e em outros textos também. E a besta, então, ela é apresentada como era, não é mais e se tornará a aparecer. Interessante porque essa ênfase também faz com que entendamos o período da ação de Satanás. Como eu disse, nós vivemos um período que Satanás foi expulso do céu e o evangelho está crescendo. É a época que ela não é mais. É o período que ela está aprisionada. Nós vamos ver isso na semana que vem. Ou que Satanás está aprisionado. Mas Satanás vai ser solto no final dos tempos, por um breve período, e essa besta aqui, ela vai ser personificada. Então, por ora, ela representa todos os governos e povos deste mundo que são contrários ao nosso Senhor. Todos os grandes impérios mundiais que eram e que existiram e existirão. Mas vai ter um homem que vai representar essa besta, que é o homem da iniquidade. Nesse texto também há essa ênfase, nós vamos chegar lá. Então, ela era, não é mais, porque está aprisionado, Satanás está aprisionado, não pode mais enganar as nações, mas tornará a aparecer. E aqui nós temos uma paródia do próprio Cristo, né? E aí, sobre a mulher. A mulher, a meretriz, a prostituta que aponta para uma cidade, ela tem 7 cabeças, né? As 7 cabeças da mulher são 7 montes. Alguns comentaristas veem nessa cláusula uma referência a Roma, porque está situada sobre 7 colinas. Mas nós tentamos fugir um pouco dessas interpretações mais historicistas, mais literais, e vamos buscar mais um sentido simbólico. Então, a mulher, ela está sentada sobre muitas águas, está sentada sobre a besta e está sentada sobre as 7 colinas. Então, o que aponta isso? Todos esses lugares que a mulher está sentada, ou está sentada, nos representa algo, é simbólico. As muitas águas representam os reinos, a besta representa os governos, e as 7 colinas também deve ser entendido simbolicamente, representando os poderes deste mundo. Então, todos os 3 lugares devem ser entendidos simbolicamente. O simbolismo das 7 colinas aponta para os poderes do mundo, que tem o seu lugar na história. Então, todos os reis, todos os governadores do mundo se submetem a essa cidade, essa ideia. Mas e as 7 cabeças? São também 7 reis? Olha só, os 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro não chegou. Nós lemos também essa parte do texto. O que são esses sete reis, dos quais 5 caíram
e outro não chegou. Existem várias interpretações históricas, e nós vamos ver essas interpretações, e depois nós vamos entender a interpretação simbólica. Então, muitos estudiosos aplicam essa frase aos imperadores romanos, mas têm dificuldade quanto concordar a respeito da sequência dos governadores. Estes são os imperadores romanos de Júlio César a Domiciano. São 12, olha só. Então, observe, se 5 já caíram, um existe e outro ainda não chegou, quem são os 5 que já caíram? Quem é aquele que existe e quem é aquele que não chegou? Esse é o problema. Então, se nós dissermos que esses 7 reis, essas 7 cabeças, são os 7 imperadores romanos, quem são estes? Né? Se nós estamos aqui no reinado de Domiciano, que é o 12º imperador romano. Então fica muito arbitrário, e nós vamos fugir da arbitrariedade. Então não pode ser os imperadores romanos, né? Precisa muito esforço para crer que aqui são os imperadores romanos. Então o que simboliza esses 7 reis, essas 7 cabeças? Os 7 reis, dos quais 7 caíram, um existe, outro ainda não chegou, podem ser representados ou pode estar representando os impérios. Os impérios que já caíram, o império que existe, que é o Império Romano, o império que ainda não chegou, além do Império Romano, e que representa todos os outros impérios. Então é isso que nós temos aqui. Olha só, vamos lá. Os 5 impérios que perecem são em sucessão: Babilônia Antiga, Assíria, Neobabilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônia ou Greco-Macedônio, Roma, e é o 6º, como aquele que é durante o período da vida de João. E então há outro 7º que ainda não veio, e ainda haverá um 8º. Né? Então, observe, esses 5 impérios, eles representam esses grandes impérios mundiais. Aqui o autor que eu estou utilizando, que é o Kistemaker, ele começa no Império Babilônico Antigo, que é o império lá da Torre de Babel. Eu estava pensando nessa tarde, só que eu não consegui procurar comentaristas ou algum artigo que fala sobre isso, que provavelmente pode ser o Império Egípcio, né? Porque nós estamos falando de impérios que são contrários ao povo do Senhor. A nação de Israel, a igreja do Senhor do Antigo e Novo Testamento. Então, nós podemos muito bem começar aqui esses grandes impérios mundiais a partir do Império Egípcio, e aí depois a Síria, né? Inclusive o rei da Síria foi que destruiu o Império Egípcio, e depois nós temos Nabucodonosor finalizando aí o imperador Neco, Jeremias 46. Nós temos essa profecia contra o faraó Neco, que é o Império Egípcio. E aí nós temos o Império Medo-Persa, o Greco-Macedônio, que é o Império de Alexandre o Grande, e por fim o Império Romano, que é o Império quinto que é, né, que está no período, ou melhor, o 6º que está no período de João. Então olha só, os 7 reis, dos quais 5 caíram, se referindo aos impérios, um existe, Império Romano, o outro ainda não chegou, que é o que vem depois do Império Romano, e a besta, que era e não é mais, é o 8º rei. Vamos entender isso agora. O 7º reino deve ser visto como um título coletivo para todos os governos anticristãos entre a queda de Roma e o último império do anticristo que irá oprimir a igreja nos dias que precedem a segunda vinda de Cristo. E este há de durar pouco. Então, olha só, o 6º é o Império Romano, mas o 7º não é um império específico, mas é um símbolo, um título coletivo para todos os governos anticristãos, desde a queda de Roma até o último império do anticristo, que é o 8º, que é quando o homem da iniquidade vai surgir e ele vai ter o governo em suas mãos e governará sobre toda a terra. Então, entre a queda de Roma, podemos datar talvez a queda de Roma no período da divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente? Pode ser, talvez. Então, desde a queda de Roma até o período
em que surgiu o anticristo, todos os reinos, né, que surgiram a partir daí, o reino inglês, atualmente, né, o reino chinês, o império chinês, então todos os reinos, todos os impérios anticristãos que surgiram nesse período, a União Soviética e por aí vai, todos esses impérios anticristãos, esse sétimo, e observe que sétimo, né, sempre representa essa totalidade, é o número da perfeição. Então, essa totalidade de todos os impérios, desde a queda de Roma até o último império do anticristo. E aí, o último império do anticristo há de durar pouco. O versículo 10 diz: dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é mais é também o oitavo rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Então, as palavras é necessário indicam que Deus está totalmente no controle durante esse breve período do sétimo reino. O que há de durar pouco aqui não é uma referência ao oitavo. O oitavo também vai durar muito pouco, que é o império do anticristo. Mas há de durar pouco esse sétimo reino, que é o período que nós vivemos. Aí você pode perguntar, mas como vai durar pouco se nós já estamos, desde a queda de Roma até hoje, mais de 1.500 anos? Mas é pouco. Para Deus, 1.000 anos é um dia. Então, nós estamos vivendo um período curto da história, que é o último período. Para nós, que somos seres finitos, parece que está demorando muito, 1.500 anos. Mas para Deus, é muito pouco. Então, há de durar pouco, é necessário que assim seja, e Deus está totalmente no controle durante esse período do sétimo reino. Nós vamos ver isso destacado mais adiante, que Deus está no controle da história. E aí no versículo 14, nós vemos já no oitavo reino, né, que é o reino do anticristo, que é o reino que antecederá a vinda de Jesus, nós vemos que as forças do anticristo irão lutar contra o cordeiro. Olha só, lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, quando surgiu o reino do anticristo, já é o fim, logo Jesus vai vir, e quando Jesus aparece na história, simplesmente ele vence. Nós não vemos uma batalha aqui. Eles irão se reunir para lutar, né? Mas o cordeiro simplesmente os vencerá. É uma derrota esmagadora essa ideia, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, quando as forças lideradas pelo anticristo vão para a guerra contra o cordeiro, não há batalha. Apesar que o termo traz aqui a menção de uma batalha, lutarão contra o cordeiro, mas a ideia aqui de não há uma batalha é que não é que as forças do inimigo vai corresponder às forças do cordeiro, não. Simplesmente o cordeiro vai aparecer e acabou. Ele derrotará, vai ser uma derrota esmagadora mesmo. Simplesmente as forças já estão condenadas e há uma derrota esmagadora do cordeiro. Eu sempre lembro das Crônicas de Nárnia. Sempre quando Aslan aparece em uma guerra, ele apenas ruge e acaba a guerra. Tudo é destruído, tudo é acabado, né? Não tem guerra contra Aslan. A guerra é contra os homens. Mas quando Aslan aparece, acabou. Ele aparece para dar um fim naquela batalha. É isso que acontece aqui. Bom, a besta é o oitavo rei que procede dos setes e caminha para a destruição. Então, essa ênfase que ele vem do sete, ou seja, ele terá o poder do sete, o poder imperial, ele governará todo mundo, mas ele surge e já caminha para a destruição. Isso é muito interessante, porque já há um predestino aqui, determinado, ele vai ser destruído, ele vai ser condenado, né? Então, muitos estudiosos interpretam a frase ele é um oitavo e é do sete como se referindo a Domiciano, que como um segundo Nero reiniciou a perseguição dos cristãos. Mas, mais uma vez, essa é uma interpretação historicista e nós estamos fugindo dessas interpretações. O texto grego diz literalmente, ele é do sete, no sentido de semelhança. O George Ladd, que é um teólogo bíblico do Novo Testamento, ele diz, o oitavo é como o sete, no sentido de que o sucede na dominação do mundo, mas fica à parte no sentido de que ascendeu do abismo como personificação satânica total da besta.
Então, ele procede do 7, ele é do 7, porque ele tem esse poderio mundial. Mas ele é o homem da iniquidade, conforme é descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o texto que nós vamos estudar nesse domingo. Então, a besta, portanto, tem um início e um fim. E como uma criatura, é limitado pelo tempo e espaço. É a personificação do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, o homem da iniquidade, que sai do abismo e caminha para a destruição. Versículo 11. A besta que era e não é mais, é também o oitavo rei, mas faz parte do 7 e caminha para a destruição. Então, o fim dela é a destruição, já está determinado, não temos que temer, porque só vai surgir para ser condenado, só vai surgir para ser destruído. E aí, Apocalipse 20, mais no final do Apocalipse 20, nós vamos ver a destruição do dragão, né? Na verdade, a destruição da besta é Apocalipse 19. Apocalipse 19, que nós vemos a besta, as duas bestas, a besta e o falso profeta, e também a grande meretriz sendo jogados no lago de fogo e enxofre. E aí, o capítulo 20, nós vemos o dragão também sendo condenado. Bom, o que nós temos mais aqui no capítulo 17? Olha só, nós temos uma parte aqui no capítulo 17 que fala sobre a grande meretriz, uma parte final. Deixa eu ler para vocês. Nós vamos pular alguns versículos, depois a gente retorna. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Uma repetição aqui do número 4, né? Justamente para mostrar essa totalidade de todo mundo, né? Essa totalidade mundial do poderio da besta, do poderio da grande meretriz. Então, olha só, as águas representam o quê? Os povos, multidões, nações e línguas, conforme eu já tinha dito. Os 10 chifres que você viu da besta, esses odiarão a prostituta, que nós temos uma crise interna, uma casa dividida. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Olha, Deus é soberano, está no controle da história e eles vão realizar o propósito de Deus. Escutem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Para ficar claro que quem é a mulher, o próprio texto nos diz. Então vamos lá. Vou sair aqui. É esse slide. Então, olha só. As águas que ela está sentada são povos, multidões, línguas e nações. A mulher é a grande cidade que domina sobre os reis. Deus está no controle da história, usará até a besta para cumprir a sua palavra. Versículo 17. O Senhor é soberano. Ele está controlando toda a história. O poder da besta se levantará contra a meretriz e a devastará. Então, a própria besta vai destruir a cidade. Os 10 reis, ou seja, os governadores deste mundo e a besta se opõem ao reino de Deus, mas acabam por apressar a própria destruição. Esses reis e a besta são governados pelo diabo e não possuem as virtudes do amor e respeito. Eles estão cheios de ódio e em vez de se sujeitarem à mulher, eles desprezam a sua autoridade e se voltam contra ela. Que contraste entre a mulher resplandecente em glória, que é a noiva do Cordeiro, capítulo 19, e a mulher que é a prostituta solteira, desprezível, indigente, atacada e abandonada. O livro de Apocalipse é cheio de contrastes, porque é exatamente esse elemento da paródia. Então nós temos aqui uma meretriz, uma prostituta. No capítulo 19, que é um texto que nós não vamos estudar, nós temos lá a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é uma mulher gloriosa, é a representação de uma mulher gloriosa, santa, resplandecente, que viverá para sempre com o Cordeiro, será eterna. E aqui essa mulher, a prostituta, ela está solteira, desprezível, indigente, atacada e abandonada, inclusive pelos seus próprios amantes. Ela foi abandonada, justamente para fazer esse contraponto. Então, a noiva do Cordeiro, que é a mulher do capítulo 19, é a mesma mulher que apareceu no capítulo 12, que era perseguida pelo dragão,
foi perseguida pelo dragão antes do nascimento de Jesus, foi perseguida pelo dragão depois do nascimento de Jesus, mas Deus proveu o livramento, e agora ela se casa com o Cordeiro no capítulo 19, porque ela é santa e gloriosa. E da mesma forma, há um contraste entre cidades, porque essa grande meretriz representa a Babilônia, né, a Roma, a cidade pecaminosa, e lá no capítulo 21 nós temos o quê? A Nova Jerusalém, que desce dos céus. Então observe, a Nova Jerusalém é o quê? É a cidade do povo de Deus, é o próprio povo de Deus representado ali pela cidade. Assim como a meretriz aqui representa, essa mulher representa a Roma antiga e o povo que se prostitui, da mesma forma, Jerusalém celestial representa a glória de Deus do seu povo eterno. E aí, o contraponto que João está fazendo é exatamente esse. Olha, não coloquem o coração de vocês em Roma, não coloquem o coração de vocês na meretriz, coloquem o coração de vocês na cidade celestial, na Jerusalém celestial. Coloquem o coração de vocês na noiva do Cordeiro. Sejam essa noiva do Cordeiro. E não a prostituta, a meretriz, que vai ser desprezada, que vai ser condenada por causa das suas abominações e por causa do sangue dos profetas. Entenderam o contraponto? Entenderam o contraste? O Apocalipse é cheio de contraste. Nós precisamos compreender muito bem. Então, observe esse contraste do capítulo 19. Né? E aí, depois de tudo isso, nós temos o quê? Nós temos, enfim, a queda da Babilônia, capítulo 18. Vamos lá, eu vou ler aqui os 8 primeiros versículos do capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Então, olha, o furor de Deus é derramado, porque eles beberam o vinho da prostituição, e Deus, então, derramou o furor sobre esse vinho da prostituição. É o mesmo vinho que é mencionado lá no capítulo 14. Com ela se prostituíram os reis da terra, isso nós já vimos. Também os mercadores, observe os elementos agora comerciais, socioeconômicos desse texto. É nesse texto que se baseia aquele livro que eu citei para vocês e que eu recomendei a leitura, Culto e Comércio Imperial. Também os mercadores da terra que se enriqueceram às custas ou à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Esse é um convite ao povo de Deus, ao verdadeiro povo do Senhor, para que não se envolva com a idolatria imperial, né? Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nem saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia, repentinamente, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julga. Então, uma descrição fortíssima aqui do julgamento do Senhor, né? Como eu disse, nesse capítulo que se baseia esse livro, Culto e Comércios Imperiais, no Apocalipse de João, e eu vou usar bastante esse livro aqui agora, tá bom? Então caiu e se tornou covil de toda espécie de espíritos imundos. Nós vemos uma referência à questão da espiritualidade da cidade, que a cidade tem a sua origem no pecado, tem a sua origem nos filhos de Caim. Se nós voltarmos lá para Gênesis, nós vemos que os filhos de Caim foram os que criaram a cidade. Então, a sociedade humana, por causa do pecado, está corrompida.
e é escravizada por espíritos imundos, né? Então, toda cidade tem a sua espiritualidade. Quando nós estudamos missão urbana, nosso professor do período de seminário foi o reverendo Samuel Vieira. O Samuel Vieira sempre destaca bastante isso, essa questão da espiritualidade da cidade, dos poderes demoníacos que estão sobre a cidade e os governos. E nós temos muito isso. Aqui nós temos uma foto de Nova York, mas eu não estou dizendo que Nova York é a Babilônia em si. Pode ser uma das, né? Mas não acredito que seja a última grande cidade, né? Onde o anticristo vai surgir dela. E nós temos também várias outras cidades cosmopolitas no mundo que governam o mundo de fato, como a cidade cosmopolita brasileira, São Paulo, como Brasília, e toda a corrupção que está presente em cidades grandes, muito mais do que cidades pequenas, né? A própria Goiânia é uma cidade que está cheia de corrupção, de forças demoníacas que dirigem mesmo a cidade, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Aqui prostituía as nações, os reis da terra, e que havia enriquecido os mercadores à custa da sua luxúria. A luxúria é a lascívia, não apenas a lascívia, mas o desfrutar também da riqueza, é um termo bastante abrangente, né? Então ela havia enriquecido os mercadores. Olha só, a expressão social, né? A expressão econômica. Quayle destaca o termo prostituição, utilizado por João em Apocalipse, que se refere à troca de benefícios e lealdades que unia os provincianos aos governantes imperiais. Então, benefícios e lealdades econômicos que unia os provincianos da Ásia Menor aos governantes imperiais, sejam os governantes da própria Ásia Menor, os procônsuls, os governadores, etc., seja também o imperador e também os seus generais e etc., né, aqueles que governavam Roma. A exortação ao povo de Deus que se retirasse da Babilônia, isto é, saísse do sistema idolátrico, a prostituição, tendo em vista que a problemática de Apocalipse é o envolvimento dos cristãos com o comércio imperial, com os navios e as docas e as associações comerciais que saciavam o enorme apetite de Roma. Então, saiam dela. Saiam de Roma, não se envolvam com as idolatrias imperiais. E o pronunciamento do juízo contra os atos de injustiça da Babilônia, um juízo terrível, mas é uma retribuição. Deus é justo e Deus está exatamente aplicando a sua justiça. Nós vimos isso no sermão do último domingo. E aí, depois disso, nós temos o quê? Nós temos um lamento dos admiradores da Babilônia. E esse lamento, mais uma vez, esses elementos socioeconômicos serão destacados. Olha só, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando ouvirem a fumaça do seu incêndio, e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra. Então, uma ênfase ao comércio. Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. A mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, todas as mercadorias que eram comercializadas pela Ásia Menor, que eram levadas da Ásia Menor para Roma. Roma era insaciável, então a Ásia Menor tinha um comércio gigantesco, levava tudo para Roma. E essas mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, ferro e de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e cavalos de carruagens, de escravos e até almas humanas, né? Aqui voltando para o elemento espiritual. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e agora você será, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficaram de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo,
de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora, algo repentino, ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajavam pelo mar e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. E aí agora nós temos um louvor, né? Vou ler até o versículo 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus. Então, enquanto uns pranteiam, outros se alegram por causa da justiça de Deus. Então, alegrem-se por causa dela, ó céus. E também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou, é justo, a causa de vocês contra ela. Então, fica muito evidente nesse texto, primeiramente, que não está falando de Jerusalém, porque está falando sobre barcos, navios, docas, as mercadorias iam pelos navios até essa cidade. Jerusalém não está na beira do mar, né? Jerusalém está ali no Monte Sião, e em volta de Jerusalém nós temos deserto. Está bem próximo do Rio Jordão, mas o Rio Jordão não transportava coisas assim como o mar. Então está falando de Roma, de fato, porque tudo que saía da Ásia Menor ia para Roma de barco. Ia para Roma de barco, apesar de que Roma também não estava na beira do mar, mas tinha um porto que estava muito próximo de Roma, que era o porto de Roma, né? E tudo era recebido ali por meio daquele porto. E as pessoas, então, que estavam nos barcos, viram a cidade queimando. Ó. E eles choraram, os que haviam se prostituído com a sua luxúria, né? Lamentavam sobre ela os mercadores de todo tipo, né? Nesses versículos são mencionadas mercadorias que eram comercializadas pela Ásia Menor. Seus habitantes sobreviveram por causa de Roma e agora eles perdem tudo. João vê dessa forma bastante crítica o consumismo daqueles dias. Não apenas o consumismo, mas o comprometimento idolátrico daquelas coisas. Então, observe como isso é tão atual. Nós somos consumistas hoje. E todo consumismo tem um comprometimento idolátrico. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas, a Deus e ao consumismo, a Deus e ao capitalismo. Não podemos. E João via isso com bastante crítica. Porque a ideia é o seguinte: olha, vocês estão depositando as suas esperanças nas grandes cidades, no capitalismo, no comércio, na economia, na bolsa de valores, na poupança. Tudo isso vai cair em uma só hora. A recusa de serem testemunhas de Cristo não garantiria a prosperidade, pois Roma iria cair, né? A cidade foi devastada em uma só hora, o que aponta para a efemeridade deste mundo corrupto, idólatra. Tudo vai ser destruído pela justiça do Senhor, né? E aí nós temos agora a conclusão, para a gente finalizar. Vamos ler lá os versículos 21 a 24. A ruína completa e definitiva da Babilônia. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar, dizendo: assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E você nunca mais será ouvido, em você nunca mais será ouvido o som do arpista, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. E você nunca mais se achará artífice, ou melhor, em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca mais, nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedras ou de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Mais uma referência aqui
a Jerusalém, ou ao sermão profético contra Jerusalém que Jesus pronunciou no templo, né? Então, uma ruína completa. E no capítulo 19, essa ruína será mais completa ainda, porque a grande meretriz será lançada no lago de fogo e enxofre, ou seja, toda a sociedade humana corrompida será destruída para os novos céus e a nova terra, para dar lugar à nova criação, à restauração, aonde Deus vai habitar. Então, para Deus habitar, ele precisa primeiro renovar, restaurar, queimar tudo com fogo e fazer tudo novo. Essa é a ideia. Então, os versículos 21 a 24 apenas enfatizam a ruína completa de Roma, Babilônia, trazendo novamente uma referência a Jerusalém que havia caído, ou que estava caída, né? Versículo 24. O versículo 20, depois do choro de todos os admiradores da Babilônia, estão os verdadeiros cristãos que exultam, porque Deus julgou a vossa causa. Eu já li esse versículo 20 para vocês, que é dito: alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então a justiça de Deus vai nos alegrar, porque Deus é justo e porque Deus julgou a nossa causa, né? Roma cairá, mas aqueles que permanecerem fiéis e, como João, estiverem dispostos a pagar qualquer preço social, político ou econômico pela fidelidade, estes permanecerão para sempre e reinarão eternamente com Cristo como cidadãos da cidade fundada pelo próprio Deus. Essa é a última citação. Então, Roma cairá. Todas as cidades, todos os impérios anticristãos cairão. O anticristo será condenado, mas os fiéis permanecerão firmes. Aqueles que estiverem dispostos, como João, de pagar o preço social, porque João estava preso na ilha de Patmos. Ele, por causa da fidelidade, ele não se enriqueceu, ele se empobreceu. Então, aqueles que estiverem dispostos, pela graça do Espírito Santo, a pagar o preço social, político e econômico pela fidelidade, eles permanecerão para sempre e reinarão eternamente com Cristo, como cidadãos da cidade fundada pelo próprio Deus, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, que nós vamos ver daqui 2 aulas, 2 ou 3 aulas. Amém. A Nova Jerusalém, na verdade, nós vamos ver só na última aula, dia 7 de julho, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esses 2 capítulos e pela profundezas, ó Deus, da sua palavra. Como é maravilhoso meditar, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor fala, em tudo aquilo que o Senhor deixou revelado a nós. Que o Senhor nos ajude a aplicar e a nos mantermos fiéis, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos que estão participando, para a tua honra e para a tua glória.